Não abre o coração, não. Abra comigo. Eu vou ler 2 textos com vocês e depois eu vou explanar aqui sobre a característica do estudo que eu quero trazer nessa noite com vocês. O primeiro está em João, capítulo 1, verso 1 e 3. Verso de 1 a 3. Evangelho de João, versículo de 1 a 3. Tá? Vamos ler para a gente não perder tempo. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Agora 3, esse é o mais conhecido, né? 3,16. Esse é bem conhecido. Amém? 3,16 está na tela. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graça em nome de Jesus, por essa oportunidade, por essa palavra que será ministrada nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Aí estão, ó Deus amado, cada filho seu. Deus amado, trabalha no coração deles, que eles recebam essa palavra e que verdadeiramente possa surtir efeito na vida deles e transformá-lo do alto da cabeça à planta dos pés. E que mais uma vez, nessa noite, eu seja somente um canal da tua palavra de Deus, só usa como um instrumento nas tuas mãos. Eu não venho em hipótese alguma aparecer nesse lugar aqui, Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, o que tem a ver esses 2 textos que eu li com o que eu vou falar nessa noite, com o tema que foi abordado para essa noite? Onde tudo começou. Isso foi o que está esse é o culto dessa noite, onde tudo começou. E nós vemos aí o Evangelho de João, ele citando logo no primeiro capítulo, que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E quem era esse Verbo? É lógico que esse Verbo é Jesus Cristo. Mas e quando nós entendemos que Deus está falando que no princípio era o Verbo, era a palavra, ou em grego logos, então isso dá a entender o seguinte, que essa palavra, ou esse logo, era o pensamento de Deus que se fez manifesto e real entre todos, que era Jesus Cristo. Que nesse contexto, o apóstolo João enfrentava a grande heresia da filosofia grega da época, de não crer que Jesus Cristo era Deus, porque Jesus tinha vindo num corpo humano, e a matéria era má, e Deus é espírito, e o espírito é bom. A filosofia, na época grega, entendia que o que é perfeito, o bom, está num lugar inacessível, que era a mente de Deus. A mente de Deus era boa, ela é perfeita. O que temos hoje são cópias da perfeição, e as cópias da perfeição, elas se tornaram imperfeitas porque se distanciaram de Deus. Então, eles diziam que Jesus Cristo não era Deus. Então, o apóstolo João vai falar a respeito do Verbo. Sim, Jesus Cristo é Deus, era o pensamento de Deus. Para qual propósito esse pensamento? Para qual projeto esse pensamento? Para que eu e você, nessa noite, possamos entender que, através desse pensamento de Deus, nós hoje alcançamos a salvação e moraremos eternamente com Deus, porque o pensamento de Deus se fez real, o plano e o projeto que era o seu Filho entregar a sua vida por mim e por você. Por que ele fez isso? Porque tudo isso um dia teve uma origem. A origem do pecado, ela não se deu no Éden. O homem, ele não é culpado pelo pecado, ele não é responsável, ele é culpado pela origem do pecado. O pecado não se deu, hipótese alguma, no Éden, porque senão nós vamos invalidar aquilo que Deus o criou. Deus o criou o homem, segundo Gênesis capítulo 1, 27, e depois no versículo 1, versículo 31, que depois que ele acabou de fazer o homem à sua imagem e semelhança, ele viu que o homem era muito bom. Então, no princípio, o homem era bom. Mas a característica de que hoje nós vivemos uma vida que todo mundo olha a vida aí fora e olha para a realidade humana e vê esse caos,
essa maldade a cada dia mais se aumentando. Isso um dia teve uma origem, e teve uma origem no céu, no plano espiritual. Não foi no plano terreno, foi no plano espiritual que começou toda essa desordem que hoje nós conhecemos. Por isso que pela tua força física você não vai vencer as forças malignas, as tragédias, as maldades que se levantam contra a humanidade. Você não vai conseguir vencer ela no seu braço forte, porque ela não teve a sua origem na terra, na humanidade. Ela teve origem no céu. Entre o primeiro dia e o sexto dia da criação, houve esse tipo de ato. Ezequiel capítulo 28, coloca na tela por mim, por gentileza, que aí nós vamos saber aonde teve a origem do mal. O pecado é mal, tudo que vai contra a vontade de Deus. Então a origem começou no céu. O pecado se originou no céu. E se originou no céu, tem que vir algo do céu para eliminar o pecado. E aí abra comigo Ezequiel capítulo 28, eu vou aqui então para a minha Bíblia aqui do celular. Ezequiel capítulo 28, verso 13 a 17. E depois Isaías 14, versículos de 12 a 15. Ezequiel, apareceu na tela? Apareceu? Mas eu vou... É a Nova Almeida atualizada? É ela mesmo. Então estou aqui, caminho aqui também. Diz o seguinte: você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, zafira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia que você foi criado. Anjo foi criado. Anjos foram criados por Deus. O texto já diz que eles foram criados. Ele não existiu. Só quem existiu desde o princípio, não existiu, é Deus. Os anjos também foram criados. Aqui ele está falando de Lúcifer, que foi criado. Tá? E diz: você era o querubim da guarda, que foi ungido. Eu estabeleci você, permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Agora Isaías 14, verso 12. Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 14, verso de 12 a 15. Está lá na tela. Diz assim: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações, você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos no mais profundo abismo. Então todo esse plano aconteceu ainda que o homem tivesse sido criado. Isso aconteceu entre o primeiro e o sexto dia da criação. O homem ainda não tinha sido criado, quando o mal foi estabelecido, quando o pecado foi estabelecido. E 4 nomes que influenciam a sociedade hoje foi lançada por Satanás já no céu. Ele diz: eu subirei. Hoje o que mais a humanidade, o ser humano quer é subir. Quero estar por cima. Quero estar por baixo. Subirei. Estarei no patamar mais elevado. Não gosta de se descer. Só que para servir a Deus você tem que descer. Para render a Deus tem que descer. A outra palavra, exaltarei.